Então, algo muito importante, a gente quando vai celebrar Nishinra Chaturdas, né, a gente percebe que tem alguns devotos que falam assim, puxa vida, mas eu já conheço essa história, né? Eu já conheço, eu já ouvi essa história, mas a grande verdade é que o alimento da alma espiritual é escutar assuntos transcendentais. Assuntos transcendentais, eles sempre se desvelam a cada momento de acordo com o nosso avanço dentro de uma consciência divina. Então, cada vez mais que nós adentrarmos num processo de devoção e amor a Deus, mais os passatempos eles vão se desvelando de forma mais doce, né? E nós conseguimos absorver asa, doçura, nós conseguimos absorver tátua, o conhecimento que não traz apenas o entretenimento, mas que traz uma transformação. Consciência de Krishna é exatamente isso. Não queremos ser eruditos, não queremos ser doutos, queremos ser aqueles que conhecem, né, as Escrituras, mas que conseguem ter a revelação no coração para que exista uma prática perfeita, 24 horas por dia. Então nós devemos pensar em toda a celebração do calendário Gaudiya Vaishnava, com uma mente nova, com uma mente fresca, com o coração aberto para a misericórdia de Nishinradeva, de Prahlada Maharaja, dos grandes santos Vaishnavas que estão aqui presentes junto a nós. Eles podem tocar os nossos corações, eles podem transformar o nosso coração. E alguns santos Vaishnavas dizem que a gente deve celebrar essas datas com uma forma de muita gratidão, né? Muito agradecido pela misericórdia e tentarmos estar ávidos, no mínimo com sinceridade em nossos corações, como se talvez fosse o último Nishinra Chaturdasi que a gente possa estar vivendo, né? Porque aí sim, você tem avidez, você tem força, você quer realmente introjetar e compreender esses passatempos que vão transformar os nossos corações. Então, para iniciarmos, é sabermos que esse Srimad Bhagavatam, que é o Purana Imaculado, né? Que foi o Purana Imaculado Srimad Bhagavatam, ele tem 12 cantos, e ele foi escrito pela encarnação literária de Krishna, Srila Vyasadeva, né? E aqui ele descreve os passatempos transcendentais de Krishna, as suas encarnações, mas principalmente que esse é o intuito de Krishna, né? Ele não existe nada que dê mais satisfação a Krishna do que a adoração ao seu devoto. Então, os cantos do Srimad Bhagavatam, na realidade, são cantos de glorificações ao devoto puro do Senhor. É por isso que nós temos a compreensão dessa escritura quando nós temos a presença e comentários do devoto puro. Nesse Srimad Bhagavatam, que pela misericórdia sem causa do nosso Srila Prabhupada, Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, ele pôde trazer para nós aqui no Ocidente. Isso aqui, essa grande escritura, ela é assim como se fosse uma joia e ela é não diferente de Krishna. Cada parte do Srimad Bhagavatam representa uma parte do corpo de Krishna. Então nós devemos sempre orar por essa escritura. Escritura transcendental e que transforma o nosso coração, que é um dos 5 membros importantíssimos para nós avançarmos espiritualmente, lermos o Srimad Bhagavatam. Então, nós prestamos reverências ao Srimad Bhagavatam, Swami Maharaj Srila Prabhupada, que diz que cada comentário que ele fez a esse livro e tantos outros não foram expressões do seu próprio desejo, mas foram uma expressão do seu próprio coração, do seu próprio êxtase de amor. Essa aula também ela está se baseando em aulas e livros do meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami, em aulas de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja, no livro de Srila Gaura Govinda Maharaja, de outros tantos santos Vaishnavas, em que a gente ao longo desses anos pode passar os olhos e de alguma forma tentar absorver um pouco essa compreensão transcendental desse 7º canto, que é o canto em que vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós devemos ter logo em mente no início desse nosso encontro que existem 3 personagens
nessa grande lila, nesse passatempo do Senhor. Um é o devoto do Senhor, Prahlada Maharaja, um jovem, né, que representa o devoto puro, que representa o teísmo, né, que representa a pureza do devoto do Senhor, o Bhakta, com 5 anos de idade apenas. No outro lado, né, que é esse 7º canto, ele vai mostrar exatamente isso, né, essa dualidade para que nós, as lilas do Senhor são assim, trazem ensinamentos, vai mostrar quais são as qualidades do devoto puro, e por outro lado vai mostrar o reverso da moeda, o que é a expressão do ateísmo, né, do que a gente chama de uma asura, de um demônio, que é aquele que representa principalmente o falso ego, aquele que é o desfrutador, o controlador, eu, meu. Então, durante toda a palestra, nós vamos conseguir identificar muito claramente esses dois opostos, e é o que é dito no Srimad Bhagavatam. E aí, acima disso tudo, no final do passatempo, está a expressão dessa encarnação de Krishna em Satya Yuga, né? Em 3 yugas atrás, né? O aparecimento de Krishna como, que a gente chama, né? Nara Hari, metade homem, Hari, leão, né? Nós vamos agora entender o porquê que ele aparece dessa forma. Em verdade, o Senhor Krishna, Swayam Bhagavan, Krishna original de Goloka Vrindavana, né? O vaqueirinho, ele é a origem de todas essas encarnações. Como dizem os Srimad Bhagavatam, né? E como dizem os Vedas, ele é a vela original, né? Ele é o reservatório inicial, né? De onde vários rios vão se manifestar, que são as suas encarnações, sejam encarnações empoderadas, sejam encarnações plenas, como fases da lua, né? Porque cada manifestação do Senhor vai ter uma característica específica, um humor, para estabelecer algum tipo de ensinamento, né? E como o Indumati falou logo no início, quando nós falamos de Shri Nrsimhadeva, o que deve ficar na nossa cabeça é o quê? É a proteção, é o destemor, né? Essa resistência, né, de nós entendermos que existem obstáculos e que nós vamos vencer, e que Krishna, na forma de Nrsimhadeva, ele pode se manifestar e vai nos ajudar sempre. Não à toa, Nrsimhadeva, como disse o meu Gurudeva, ele representa a própria chakra, né, que é a arma transcendental de Vishnu, né, onde várias encarnações, a gente vê as encarnações divinas com a chakra. Chakra é não diferente de Nrsimhadeva. Por isso, né, que a gente vê em cima de todos os templos, quando é instalada chakra, né, que significa a proteção. Então, isso é muito importante. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas se a nossa meta, Aradhya Bhagavan, como disse Ladisanath Chakravarti Thakura, é adoração ao casal divino Radha e Krishna, né, tendo como exemplo o humor das gopis, por que a gente não vai direto para o 10º canto e deixamos o 7º canto, né, e passamos direto para o 10º canto? Em verdade, a gente tem que entender que, para nós chegarmos ao 10º canto, falarmos de dança da raça, raça lila, as doçuras dos passatempos transcendentais da encarnação própria de Swayam Bhagavan, quando ele vem, ele mesmo, né, desfrutar de passatempos doces, com humores muito doces, nós temos que ter uma plataforma, uma fundação muito importante, algo que esse passatempo ele vem demonstrar para a gente, né, através de Prahlada Maharaja. Então, com esse passatempo a gente identifica onde nós estamos para alcançarmos Radha e Krishna. Nós estamos na posição de Prahlada Maharaja, ou nós estamos na posição de Hiranyakashipu, que personifica o falso ego no seu desfrute absoluto, como o próprio Senhor, e é o que ele deseja. Então, vamos tentar nos absorver, como a Indumati falou, esse passatempo ele traz para aqueles que escutam e para aqueles que pregam, como as águas do Ganges que vêm lá do Himalaia, eles vão trazendo misericórdia, vão trazendo bem-aventurança para todos aqueles que estão envolvidos. Então,
quem escutar esse passatempo é dito que alcançará devoção pura, o seu processo será estimulado, você terá a chance de se fortalecer na sua prática, porque Nishin Hadeva ele se faz presente hoje, e ele com as suas unhas poderosas, como um leão de múltiplos braços, né? Ele começa a remover muitas coisas que estão dentro da gente. Então que a gente tenha essa noção, porque se nós removermos todos esses anartas, esses obstáculos, nós vamos ser capazes de alcançarmos Krishna Prema, amor puro por Deus, e essa é a nossa meta. E eu queria no dia de hoje, eu até como médico, vendo tudo que tem acontecido, né, eu queria dedicar os frutos desse nosso encontro, né, a todas essas almas do mundo que no momento estão desencarnando, né, para que elas de alguma forma sejam tocadas, né, e possam receber também os benefícios desse Harikatha, desse tema transcendental, para que eles possam desenvolver também, se não nessa vida, numa próxima vida, mas eles recebam auspícios. Então eu queria muito dedicar os frutos dessa aula, porque esse é um ensinamento que Prahlada Maharaja nos diz, esse grande príncipe, porque o pai dele é um demônio, né? Hiranyakashipu é um demônio poderosíssimo, e ele é um príncipe, e ele em momento nenhum da sua história, ele está preocupado com si mesmo, ele está sempre absorto em Krishna, ele está sempre absorto na suprema pessoa divina, e ele quer dividir aquilo com todos. Então é por isso que nós devemos também pensar assim. A mentalidade demoníaca, né, quando a gente fala demônio, asura, é esse tipo de mentalidade, e que está dentro de nós, né? Quando a gente pensa de forma demoníaca, a gente é egoísta, a gente não é altruísta. Então a gente quer os benefícios para nós mesmos e para os nossos. Então que os frutos desse estudo, ele possa ir a todas essas almas que estão desencarnando. Então, em verdade, eu vou tentar fazer uma sinopse das 700 páginas desse passatempo. É quase que uma mágica, né? Mas pela misericórdia de Hari Guru e Vaishnava, vamos tentar conseguir isso. Bom, nós devemos entender que logo no início desse capítulo, logo no início desse 7º canto, existe uma conversa entre Parikshit Maharaja e Shukadeva Goswami. Parikshit é aquele que é o ouvinte, e Shukadeva é o mestre espiritual, né? Onde começa a se discutir sobre a parcialidade, né, das intervenções do Senhor Supremo, Krishna, sobre todas as contendas que existem, principalmente entre semideuses e demônios. Então, o início, existe uma explicação sobre essa circunstância, mostrando a verdadeira imparcialidade, né, de Krishna. Existem explicações sobre os modos da natureza material, existem as explicações sobre estarmos absortos de alguma forma em Krishna, mesmo que da forma não tão favorável, mas nós iremos alcançar algum tipo de benefício. Fala dos passatempos da demônia Putana, fala dos passatempos de Shushupala e do seu irmão Dantavakra, né, que são demônios, e assim segue esse primeiro capítulo. Para nós entendermos logo, né, esse passatempo, porque tudo é orquestrado, como é passatempo é lila, né? Lila é desejo do Senhor, é desejo dele que aconteça o passatempo, e tudo que vai acontecer já está tudo orquestrado por ele, porque Krishna é passado, presente e futuro, e tudo é desejo dele, como diz Swami Maharaj e todos os grandes santos Vaishnavas, é desfrute do próprio Senhor, né? É desfrute dele mesmo. Então Krishna, ele tinha desejo desse passatempo porque tinha algumas situações que ele tinha que confirmar e mostrar, né, a posição exaltada do seu devoto puro. Ele tinha que liberar pessoas que foram amaldiçoadas, como por exemplo, esse rei, esse grande demônio chamado Hiranyakashipu, né? Qual é a origem dele? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas na realidade foram dois porteiros do mundo transcendental de Vaikuntha, onde está o Senhor Vishnu, né? Que os Kumaras, que são filhos do Senhor Brahma, né, quando chegaram para ter um darshan, para conversar com o Senhor Vishnu,
eles foram barrados, né? Houve assim um certo deboche por parte desses porteiros e eles foram amaldiçoados pelos 4 Kumaras para descerem nesse mundo material na forma de demônios, porque eles não tinham uma postura de tratar e reconhecer um próprio devoto puro do Senhor. E aí uma série de perguntas começam a ocorrer, né? Nesse passatempo entra, né, com a explicação de Shukadeva Goswami, ele começa a falar de uma conversa entre Narada Muni e Yudhishthira Maharaja, né? Que ele quer entender como é que é essa situação, né, de todo esse mal, dos demônios, como uma pessoa que está em Vaikuntha, no mundo transcendental, aparece nesse mundo e vem como um demônio. Mas, em verdade, o Senhor Vishnu tentou intervir nessa maldição e falou aos 2 porteiros, Jai e Vijay, que eles tinham chance de virem 7, alguns falam 7, alguns falam 8 vidas, 7 vidas ou 8 vidas, né? Como devotos do Senhor, ou eles poderiam vir em 3 vidas, né? Como demônios. E o que eles escolheram, esses 2 irmãos gêmeos, virem como demônios, porque como demônios, de alguma forma, eles teriam um período mais curto para estarem de volta novamente à morada transcendental. Em verdade, nesse passatempo de Hiranyakashipu, que ele é Hiranyakashipu e Hiranyaksha, são os 2 demônios, os 2 irmãos, né? É a aparição desses 2 demônios, desses 2 porteiros nessa lila, né? E quando eles vêm aqui, em verdade, Krishna ele tem um desejo, um humor, uma raça, que ele gosta às vezes de lutar, né? Que é uma luta transcendental que dá prazer a Krishna, né? E de alguma forma ele não poderia fazer esse passatempo se não fosse com pessoas íntimas, né? E muito próximas a ele. Então é por isso que acontece esse passatempo transcendental. Em verdade, dando início, nós já falamos, não vou falar das outras encarnações demoníacas, né? Então nós vamos continuar falando desses 2 irmãos, né? Em verdade, esses 2 irmãos, como todos os demônios, a única intenção que se tem para quem tem uma mentalidade demoníaca é desfrutar, é desejo material, sentido totalmente descontrolado, um sentido de ser o próprio Senhor, um sentido de ser o próprio controlador supremo, Ishvara, né? Ele quer tudo para si mesmo, para a sua própria satisfação. Então nisso, na plataforma transcendental, eles faziam um grande alvoroço, né? Eles pervertiam o que a gente chama, né? O que se chama de atividade piedosa e atividade impiedosa. Eles invertiam isso de ponta cabeça, que é o que a gente vê hoje nos dias atuais, né? Hiranyaksha, que é o irmão de Hiranyakashipu, né? Que é o pai de Prahlada Maharaja, ele na realidade, o próprio nome dele diz que seus olhos só veem ouro, né? E ele tentou de alguma forma, em vários planetas, inclusive na Terra, de alguma forma, tentar de alguma forma usufruir e buscar cada vez mais ouro. Essa é a ganância do desejo material. Mas teve uma encarnação do Senhor, Varahadeva, né, que é a forma do javali, que matou esse demônio, Hiranyaksha. E foi muito interessante que o seu irmão, que era o irmão mais velho, alguns dizem mais novo, mas isso pouco importa, que é Hiranyakashipu, que é um dos personagens principais desse passatempo. Hiranyakashipu, como o próprio nome diz, Hiranya significa ouro, Kashipu significa cama, que significa o local onde acontece de alguma forma desfrutes luxuriosos. Então Hiranyakashipu, ele também só tinha visão em riqueza, e ele tinha a sua visão em quê? Em desfrutar. E o demônio tem uma característica muito interessante. Ele não quer saber quem está pela frente. Ele vai desfrutar, seja pelo malefício do outro ou não. Às vezes ele vê o malefício, ele continua no malefício porque ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado com si mesmo. Então, em verdade, o que acontece? Quando o irmão dele foi morto por uma encarnação de Vishnu, que Vishnu também é, de alguma forma, uma representação, na realidade, a origem de Vishnu é o próprio Senhor Krishna, né? Porque Vishnu, na realidade, são os Guna Avataras, né? Eles têm responsabilidade dentro da criação.
mas Vishnu tem uma relevância muito grande frente a essa tríade de Brahma e Shiva, né? E ele ficou muito irado com Vishnu e falou que de alguma forma Vishnu ele tinha sido de alguma forma parcial, e ele está sempre do lado de quem? Ele sempre está do lado dos semideuses. Porque essa batalha que existe, que é a batalha que está dentro de nós, que é o lado dito divino, que de vez em quando eclode, e o lado demoníaco, eles estão ali sempre brigando um com o outro. E como dizem, quem nós estamos alimentando mais? Nesse momento, a nossa intenção, através do Harikatha, é nós alimentarmos mais a quem? Alimentarmos o lado nosso como devoto, como um bhakta, como um servo do Senhor. Então, ele fica extremamente irado, né? E ele, de alguma forma, que é a característica dos demônios, vamos gravando as características dos demônios, ver o que nós temos dentro de nós. Ele tem inveja do Senhor Supremo, né? E ele, de alguma forma, ele quer se vingar. Ele quer ter uma oportunidade, ele diz que ele vai cortar a cabeça do próprio Vishnu e ele vai colocar ela em sacrifício, né, como uma vitória dele em relação a essa relevância dele ser o dominador, dele ser aquele que tem a preponderância. Então, a partir disso, o que acontece? Como Swami Maharaj Srila Prabhupada ele diz, os semideuses eles sempre trabalham, né, em serviço devocional sob a ordem de Krishna. E o demônio, ele não tem ordem de mestre, não tem ordem de absolutamente nada, ele segue com a sua própria mente e ele tem práticas espirituais e nós vamos ver isso, né? Então, o que acontece? O princípio básico, né, para a gente fazer adoração a Vishnu são o quê? São a presença dos Brahmanas, né, a gente oferecer, né, alimentos, fazermos as cerimônias de fogo com ghee, né, a gente tem que ter lenha, a gente tem que ter frutas, né, a gente tem que ter as escrituras sagradas. E o que fazem esses demônios? Eles começam a vir até a terra e destruir absolutamente tudo pela ordem de Hiranyakashipu após a sua assembleia, onde ele quer se vingar. Porque ele acha que se de alguma forma os semideuses, se de alguma forma o próprio Vishnu não receber os sacrifícios de adoração que são feitas a ele, ele vai enfraquecer, e ele enfraquecendo, vocês veem o que um demônio pensa. Ele coloca o próprio Senhor como se estivesse na sua plataforma, porque o demônio, ele na realidade, ele não tem o que a gente chama de discernimento, distinção. E a gente vê isso quando a gente fala com as pessoas, né? Quem é Deus, né? Eu não quero saber desse assunto, eu mesmo posso fazer, eu posso acontecer. Então ele foi em todos os locais e ateava fogo, né? Nos estábulos, né? Nas casas dos brahmanas, matavam os brahmanas, todo local que tinham as aldeias, os campos, as pastagens, os estábulos dos campos agrícolas, os eremitérios, os ashras dos santos, tudo eles começaram a fazer um verdadeiro terror, né? O demônio, como disse Swami Maharaja, ele quer matar a Deus porque ele quer desfrutar sozinho desse mundo, né? A diferença de um devoto do Senhor como Prahlada Maharaja é que ele fala, eu sou um servo e eu faço tudo para controlar os meus sentidos em devoção ao Senhor. E qual é o contraste do demônio como Hiranyakashipu? Eu sou o desfrutador, e ele tem os seus sentidos totalmente descontrolados. E a verdade, aquilo trouxe, os semideuses eles ficaram assim extremamente perturbados com aquela situação, né? Porque eles estavam vendo que na Terra estava acontecendo um grande alvoroço, né? E eles ficaram assim muito perturbados. E assim seguimos aqui, vamos lá. Hiranyakashipu, ele percebe que a esposa do irmão dele que faleceu ficou extremamente perturbada com a morte de Hiranyaksha, que é um grande demônio e muito poderoso, porque os demônios se acham imortais, eles acham que eles não podem morrer. E o muito interessante é que nessa passagem do Srimad Bhagavatam, como um entendimento para a gente do que é uma mentalidade demoníaca. Ele, na realidade, ele vai nesse encontro onde está sua mãe,
né, onde está a esposa do seu irmão, né, que tinha perdido e estava assim chorando, muito sôfrega, num desespero, junto com outros familiares, e Hiranyakashipu se aproxima, que se nós não vermos a imagem, sabemos que ele é um demônio, parece que é um sado falando. Isso mostra, Hiranyakashipu, ele era um erudito, ele era um versado nas escrituras védicas, ele entendia o que era yoga, o que eram os Vedas, sob as suas perspectivas, onde na realidade o principal é que ele tinha erudição e conhecimento, mas ele não tinha transformação e não tinha prática, e ele usava todas as práticas ditas das cerimônias védicas, do conhecimento védico, para uma satisfação de si mesmo, como a gente falou. Característica do demônio, ele é o desfrutador, né? E isso, na realidade, é um dos grandes anartas, né? Onde os grandes santos dizem, quando você se acha que você é o próprio Senhor, que é a filosofia Mayavada, né? Você é Deus, eu sou Deus, tudo é Deus, né? Porque isso, como é dito, né, é uma forma final de desfrute. Então a gente deve entender que esses ditos demônicos, mentalidades demoníacas, ele desenvolve principalmente 3 anartas, que é Kanak, Kamini e Pratista. Tudo que eles fazem nesse mundo é totalmente frenético para eles alcançarem de alguma forma o que? Fama, adoração, domínio, prestígio, reconhecimento, né? E aí a gente deve ter muito cuidado sobre essas questões do que é uma mentalidade demoníaca, mesmo em pessoas que estão pregando. Porque se você escuta Hiranyakashipu, fala assim, opa, que palestra incrível, mas na realidade qual é o objetivo que existe por detrás daquilo, né? Então é só satisfazer a si mesmo, é o meu prazer, o meu controle, mesmo que eu desgrace a vida de muita gente. Então é aquela história da pregação, o meu grupo, o seu grupo, não pode isso, não pode aquilo. Então isso é uma expressão muito interessante que a gente deve entender em relação à concepção demoníaca. Hiranyakashipu, ele tinha essa questão do conhecimento. Então esse passatempo onde ele fala assim, muito belamente sobre transmigração da alma, eu não sou esse corpo, existe um controlador supremo, e aí continua. E ele, após fazer isso com um belo Harikata, ele entra no momento em que ele sente que ele tem que se empoderar mais e mais e mais. E ele começa a fazer, incrementa mais ainda as suas austeridades. Os demônios, as pessoas têm mentalidade demoníacas, para alcançarem domínio, cada vez domínios maior, porque eles são adictos pelos seus domínios. Eles praticam cada vez mais austeridades, porque eles querem controlar mais, eles querem desfrutar. Tudo sou eu e é meu. Então, o que ele resolve? Ele começa a fazer uma austeridade sem precedentes, né? Ele vai para um local, e nesse local ele faz uma postura de yoga, que é uma postura de yoga extremamente difícil, né? Que é ficar com os braços elevados na ponta dos pés, e assim ele fica por aproximadamente 100.000 anos celestiais, né? Swami Maharaj, ele fala que um ano corresponde a 6 meses, né? E naquela posição ele vai criando uma atmosfera em volta de si mesmo, que é como se fosse uma grande combustão. Aquela combustão, ela é dita que ela começa a mexer com todos os planos do universo, né? E todo mundo fica assim um pouco, né, impressionado e assustado com toda aquela austeridade, né? E essa austeridade é como diz, né, o próprio Swami Maharaja, que ele fala, todos querem se tornar senhores e mestres, né? Embora sejam servos dos seus próprios sentidos. Ou seja, todo mundo tem essa coisa de querer ser mestre, o controlador. Eu faço melhor, eu tenho o meu grupo, eu isso, eu aquilo. Então isso vem mostrando... O que foi, Namate? A história. Então, a gente continua vendo esse aspecto desse passatempo, onde na realidade ele fica ali durante esse período, os semideuses ficam extremamente perturbados com isso. Ele fica ali tanto tempo
corpo de Hiranyakashipu, ele perde toda a sua carne, porque ela é tomada por insetos, por formigas. Ele fica basicamente com seu ar vital, né, percorrendo pelos seus ossos, através dos seus poderes iógicos, os seus poderes místicos. E ali o Senhor Brahma, os semideuses chegam ao Senhor Brahma, né, e pedem para que ele faça uma intervenção, porque aquilo está trazendo grande perturbação, inclusive nas moradas dos semideuses. Então, o que acontece? O Senhor Brahma, ele fica tão impressionado com aquela austeridade que ele jamais viu algo parecido, né? E isso é lila do Senhor, porque a bênção que ele vai receber do Senhor Brahma, na realidade, qual é a pegadinha? Se existe uma bênção dada, a gente pensa assim, poxa, mas deu bênção para um demônio. É porque é o desejo de Krishna, porque Krishna, ele sempre vai alimentando de alguma forma esse falso ego em todos nós. Porque o falso ego, quanto mais inflado, quanto mais identificado, na hora que aquilo explodir, porque é esse falso ego que vai levar você à sua frustração e vai levar à sua morte e vai fazer você se conectar ao sagrado, né? Então o Senhor Brahma, ele chega lá, ele pega o seu cântaro de água, né? Ele joga a sua água transcendental e naquele momento o corpo de Hiranyakashipu, ele se restabelece plenamente, com todo o viço, com toda a vitalidade, com seu tórax, que é descrito como se fosse de aço, né? Nas guerras entre os semideuses, nem sequer, né, o próprio machado do Senhor Shiva, os grandes raios que eram lançados pelo Senhor Indra, conseguiam atravessar o peito, e ele voltou extremamente forte. Nisso que ele voltou extremamente forte, ele se achou agora um super poderoso. E o que ele queria? Ele queria a imortalidade. E o mais interessante é a gente ver o que é a duplicidade, né? O que é essa hipocrisia da mentalidade demoníaca. Ele ora no Srimad Bhagavatam, escrito por Shukadeva, por Vyasadeva, orações ao Senhor Brahma que são incríveis, de alto gabarito e alta relevância, porque como nós falamos, eles têm essa capacidade, eles conhecem a literatura e eles são atrativos, porque ele queria convencer a receber o quê? A bênção da imortalidade. Mas o próprio Senhor Brahma, ele falou assim, mas eu não sou imortal, eu não tenho como dar isso. Então, Hiranyakashipu, espertamente, que é assim que a mentalidade demoníaca acha, ele sempre acha que vai arrumar um subterfúgio nas costas do Senhor, né? E acha que vai conseguir vencer o próprio Senhor. Mas antes dele pedir a imortalidade, né, dentro do útero da sua esposa, já estava ali Prahlada Maharaj, esse grande santo Vaishnava, né? Esse grande devoto do Senhor, que seria a causa da sua destruição. Então, quando a gente acha que a gente está dando volta em alguma coisa em relação aos caminhos de Deus, certamente Deus já está olhando aquilo há muito tempo e Ele vai te dar o resultado daquele fruto e que você mesmo vai cair por si mesmo. Então, na realidade, qual é a bênção que ele pede? Ele pede todos os artifícios possíveis e inimagináveis, né, para que ele seja imortal, né? Então, ele começa a falar, eu não posso ser morto por nenhuma entidade viva, por nada que criastes, por nada que viesse do ventre de algum ser, né? Nem fora, nem dentro de qualquer local, nem durante o dia, nem durante a noite, nem no chão, no céu, na terra, na água, nem por alguém que você não tenha criado, por nenhuma arma, por nenhum humano, por nenhum animal. Então você vê que ele vai falando aqui, né? Semideus, demônio, serpente. Ele não quer ter rival nenhum. Olha só como ele está pedindo várias coisas. Ele queria as glórias da própria posição dos semideuses, que essa é a pratista clara da expressão da mentalidade demoníaca. Ela quer estar no trono, ela quer receber adoração, né? É muito interessante isso, porque isso representa o ego. O ego não quer ser aniquilado de forma nenhuma, ele quer ser imortal e continuar desfrutando. Swami Maharaja fala o seguinte, as bênçãos que ele estava recebendo eram basicamente bênçãos materiais, porque ele não pedia nada disso
para ser um servo de Deus. Ele queria sim mais o que? Domínio. Ele tinha inveja do Senhor Vishnu, né? Ele continuava a invejar, e quando ele recebeu essas bênçãos todas, que foi o início, né, da grande queda desse grande demônio, ele começou a ficar mais tirano do que ele era, porque quem tem sede de poder fica totalmente adicto ao poder e não quer saber quem está pela frente, e ele começa a simplesmente dominar, né, os semideuses, né, vários planetas onde existiam pessoas santas, né, vários tipos de loucas, de planetas. Ele conseguiu o domínio absoluto. Ele tocava um terror que é dito que só dele levantar a sobrancelha o pessoal já tremia. Quando ele fazia um pedido, ele vivia numa opulência plena e perfeita. Ele conseguiu colocar o senhor Indra, né, que é o semideus dos céus, né, fora do seu castelo. O castelo é descrito de forma impressionante. Ele escravizava os semideuses. Ele orava para que adorassem a ele, como se ele fosse o próprio Senhor, o próprio Vishnu, né? Então ele tinha um controle totalmente absoluto. Ele desfrutava do que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Ele tinha um controle de tudo. Mas uma coisa é certa, como diz os grandes santos Vaishnavas, ele era um Godassa, ele não era um Goswami, ele era totalmente escravo dos seus sentidos. E quem é escravo dos próprios sentidos é comandado pelos seus próprios sentidos. A partir disso, ele, no fundo, ele era totalmente infeliz e ele invejava de Vishnu, ele se invejava de Krishna, porque só tem uma coisa que dá plenitude no nosso ser, é devoção a Deus. Então vocês estão entendendo essas dualidades, isso é muito importante. Vamos lá. Então, o que ele faz? Os semideuses estão assim apavorados, eles estão escravizados. Então eles vão até quem? A Vishnu. E eles pedem por misericórdia a Vishnu, que ele resolva esse problema. E aí mais um ensinamento, porque Vishnu ele fala o seguinte: tenham paciência, isso vai ser resolvido e esse demônio vai ser morto a partir do nascimento de quem? Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj, que representa esse devoto, que ele vai, de alguma forma, estar presente. O devoto puro é aquele que faz com que a gente possa encontrar Nishinradeva, encontrar Krishna. É por isso que o meu Gurudeva, ele sempre disse que esse dia que a gente fala Nishinra Chaturdasi, ele gostava de falar assim: hoje é o dia de Prahlada Maharaj. Hoje deveria ser Prahlada Chaturdasi, porque Srila Gaura Govinda fala, os grandes santos Vaishnavas falam isso. A epopeia do Srimad Bhagavatam é a epopeia do devoto puro, e é o devoto puro que nos pode levar a Krishna. Por isso não adianta falar Jai Nishinradeva, Jai Nishinrajai, Jai Nishinrajai, Jai, se não tiver Prahlada Maharaj. Todos os santos falam isso. A exaltação hoje é do devoto puro, porque primeiro se glorifica o devoto puro. E o devoto puro, ele vai acabar com o Hiranyakashipu por um motivo importantíssimo, que vai ser o que nós chamamos de Vaishnava Aparada. Porque quando o devoto puro vem, esse menino de 5 anos nessa família desse grande demônio, o que acontece é que, de alguma forma, ele tem todas as qualidades transcendentais de um grande devoto. Ele é um Bhakta perfeito. Ele tem um humor específico, que nós não vamos falar sobre isso. Ele é um Gyani Bhakta, né? Porque ele tem, de alguma forma, o conhecimento dessas opulências do Senhor. Então, no relacionamento dele, é difícil. Esse grande devoto do Senhor, ele vem nascer dentro de uma família de Asuras, né? Nascendo de uma família dentro de Asuras, vem nos mostrar que nós também podemos nascer numa família com dificuldades em termos de desenvolvermos as nossas práticas devocionais, porque a epopeia de Prahlada Maharaj, esse menino de 5 anos, vem mostrar a nossa vida como devotos, né? De virmos de uma família difícil, como ele vê aqui, numa família onde o pai, né, que é Hiranyakashipu, queria fazer de tudo para que ele fosse o príncipe, para que ele assumisse essa dinastia demoníaca.
Ele tinha uma vida totalmente aristocrática. O pai dele dominava os 3 mundos, ele controlava o mundo inteiro, mas por ele ser um devoto do Senhor, o seu filho, tinha uma coisa que ele não conseguia controlar, que era o seu filho. E isso lhe deixava totalmente enlouquecido, porque assim é a mentalidade demoníaca. Se tem alguma coisa que vai contra com o que ele chama da plenitude de si mesmo, ele vai fazer tudo para destruir aquela situação. 20 minutos. Então vamos continuar falando da devoção do Bhakta Prahlad Maharaja. Ele, na realidade, ele é a expressão do devoto puro. E Prahlad Maharaja, ele já nasce com o coração, com todas as qualidades do devoto puro, porque a sua mãe Caiado, que é a esposa desse demônio, numa guerra entre deuses e semideuses, os semideuses a pegaram, a raptaram, porque sabiam que no ventre dela estaria Prahlad Maharaja, que era o filho de Hiranyakashipu. Só que Narada Muni, esse santo transcendental, ele vai lá e fala aos semideuses, dentro do ventre